mas você já ouviu falar, para mim, assim, no meu modo de ver, é o exemplo do amor restaurador de Deus, e de que Deus acredita nas pessoas e não há preconceito. Quando nós falamos do amor, do olhar do Senhor, e que isso também reflete na vida de um verdadeiro cristão. Nós não podemos ter preconceitos. Então Deus valorizou uma pessoa que qualquer pessoa da sociedade hoje não valoriza. Nós, como igreja, nós precisamos olhar com os olhos do Senhor e ver, pessoas como essa mulher chamada Raabe, com os olhos de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu lembro aqui, antes de falar de Raabe, de uma coisa que aconteceu. Eu trabalhei na Fiat. Um dia na Fiat lá, eu trabalhando na minha área de relação com consumidores, alguém veio fazendo uma reclamação e fez uma pergunta acerca do carro, lá acho que era na época, era um Uno, eu acho, não lembro bem, mas um Uno, vamos supor que tenha sido. Aí fez uma pergunta relacionada à garantia, as coisas, o que precisaria, o que teria que fazer. E na hora eu gaguejei, falei e tal, fiquei meio assim na dúvida, tentando dar uma resposta, falar alguma coisa. E o chefe passou assim na hora, observou e entrou. Depois ele me chamou e me deu uma dura, uma prensa assim, mas me ajudou, porque aquela palavra eu não esqueci nunca mais. Nunca mais. Ele falou: rapaz, quando você lidar com as pessoas, ele dizendo na linguagem dele, tá bom? Não é bem assim que eu ensinaria, mas ele falou de um jeito que eu aprendi, filtrei e aprendi. Ele disse assim: quando você estiver lidando com as pessoas, com o cliente, você olha nos olhos dela, e mesmo que você esteja falando a maior bobagem do mundo, fala com convicção. Erra, mas erra com convicção. Nunca fique assim, não sei. Você erra. Ou então você diga: eu não sei te responder. Eu vou procurar saber, e se você não puder, eu te ligo, te dou o retorno. Mas olha nos olhos dela e fala com convicção. De qualquer forma, tenha convicção. Não fique gaguejando, inventando. A pessoa olha para você e vai ver que você está inseguro. E aí passa toda a insegurança. Eu estava representando a firma, então parece que toda a firma é insegura e o cliente vai sair insatisfeito. Ele falou isso para mim, pronto, bastou, eu aprendi. Ele disse assim: erra, mas erra com convicção. Porque às vezes, errando assim, você pode ter a oportunidade, ele falando, pode ter a oportunidade de depois dizer: desculpa, eu errei, eu achei que fosse isso, mas é assim. Mas a pessoa sentiu firmeza. Uma das coisas principais que a gente precisa sentir, que Deus precisa olhar em você, é firmeza nos seus pés. Sabe algo que Deus falou assim, que ele detesta? Sabe, tem coisas que ele odeia. Ele odeia o pecado. Tem uma coisa que ele sente nojo, porque ele diz que ele vomita. Essa é a expressão que ele colocou em Apocalipse. O que a Bíblia diz que Deus vomita? Que ele sente o crente morno. Sabe o que é o crente morno? Quem sabe o que é o cristão morno? É aquele que vem e que vai, e que volta para o domingo, ajuda a limpar as cadeiras, assim, sentando, e sai, né? E volta e tal, e vive aquela vida cristã mais ou menos. Tá mais ou menos, tal, mas Deus proverá, aquela coisa toda, aí vai esticando a vida, vai esticando, sabe aquela coisa que às vezes vai, mas não vai, e fica 1 ano, 2 anos nessa vida mesquinha, essa vida miserável, sabe, medíocre. Não estou te acusando de medíocre, estou dizendo que viver assim é mediocridade, queridos. Nós precisamos viver intensamente a vida cristã. Deus, Ele honra
pessoas que decidem, pessoas decididas. E hoje o tema da mensagem é: sai do muro, Raabe. Sai do muro, Raabe. E eu vou dizer, nós vamos ler e entender por que isso. Abra em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, por favor. Vou tentar ler rapidinho alguns versículos aqui, até pulando um pouco. Essa história de Josué, quando o Josué que estava liderando no lugar de Moisés, você deve ter visto em alguma novela dessa da Record, não sei se passou, mas se não passou vai passar, ou deveria ter passado. Que Josué, ele tomou a autoridade, porque Moisés já não estava mais ali, já tinha sido, levado aos céus, morto já, mas Deus, o chamou. E Josué tomou a dianteira e ele foi o escolhido para liderar definitivamente o povo a tomar posse da terra. Então, antes de dar o primeiro passo, ele enviou espias, olheiros, para dar uma olhada, se infiltrar no meio do povo e ver como que é a terra lá. Aquela coisa, Então, Josué envia 2 espias, olha só, a Jericó. 2. Josué, filho de Num, enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, versículo 1 do capítulo 2 de Josué. E espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na terra, na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Já caguetaram, Já teve lá gente já que viu os 2 lá de Israel entrando na casa lá da prostituta. E diz o seguinte, versículo 3: pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido lá em cima, no terraço da casa. Vamos lá dar um pulo aqui. Versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíres do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à minha casa, à casa do meu pai. Dai-me um sinal certo, de que dareis vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo que vocês têm, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer. Se não nos denunciares este nosso negócio, e será
pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Agora o versículo 15 para encerrar. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Veja bem, a Bíblia diz, Raabe morava sobre o muro. Que muro? Qual cidade? Então havia uma casa, ou talvez algumas casas, entre elas, sobre o muro. Você tem ideia de que muro é esse? Tinha uma casa em cima do muro. E quem morava em cima do muro era Raabe. E literalmente, fazendo aí uma alusão, uma figura de linguagem, queridos, Raabe era literalmente, ou tem pessoas que vivem aquela vida sobre o muro. Quando a gente usa essa expressão, nós estamos usando a expressão para dizer aquelas pessoas que, o quê? Por exemplo, falar, fulano está em cima do muro. Então, eu estou dizendo o quê? Quem sabe explicar essa expressão? Está indeciso? Outra coisa, quem mais? Está em cima do muro significa também que, às vezes, ela decidiu, né? Tem pessoa que decidiu ficar sobre o muro, né? É indeciso. Na verdade, ela, né, não escolheu, ela está sem escolha de que lado vai ficar, não é assim quando uma pessoa está em cima do muro? Geralmente a gente usa isso, ouve muito, no meio da política. Oi, é igual o Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, né? Então, a pessoa que está sob o muro é altamente condenável. Deus, Ele determinou no nosso coração que a gente faça uma escolha. Ele diz, porque não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus disse isso, a palavra de Deus está aí, lá em Apocalipse. Seja sim, sim, não, não, a vossa palavra. Lá em Eclesiastes diz, se fizerem algum voto, cuide para que cumpra, porque é melhor não fazer do que votar e não cumprir. Questão de posicionamento. Queridos, nós precisamos parar com essa vida mais ou menos cristã. Nós precisamos nos posicionar, e mesmo que isso corra para nós riscos. Na história que nós lemos ali, Raabe estava dizendo, pedindo pelo amor de Deus, nós ouvimos história escabrosa de que vocês, quando vocês entram, as coisas acontecem terríveis do céu. Veio praga de tudo quanto é jeito, e vocês conseguiram tirar Faraó do sério. Vocês conseguiram derrotar Faraó e o exército egípcio, que era o todo-poderoso. Na verdade, eles estavam sabendo, a história diz, né, que era Deus, né? Eles sabiam que era Deus, mas não reconheciam. Mas Raabe sabia e disse muito bem, o seu Deus, o Deus quem você serve, o Senhor Deus, destruiu o rei dos amorreus, fez tanta coisa, vocês rasgaram o Jordão, vocês fizeram coisas assim absurdas. Por favor, poupe a minha vida. Então ela precisou ali decidir a parada, a sua vida. Raabe, querido, era prostituta. Raabe, no meio de Israel, se ela vivesse em Israel, ela não estaria mais viva, porque prostituição era o pecado que pagava com a vida. Em Israel se pagava, né, a pessoa prostituta morria, o adúltero, era morte. Mas impressionante, como uma mudança de atitude, um gesto de posicionar, transformou a vida daquela mulher. Ela recebeu em sua casa os enviados do Senhor, os enviados de Josué, que eram aliados de Deus, que era assim, chegadinho ao Senhor. E ela recebeu, abriu sua casa para isso. E a Bíblia diz que ela morava sobre
E quando vieram as pessoas, eles desceram, eles estavam sendo perseguidos, desceram na corda, ajudou a salvá-los, né, da perseguição ali do povo de Jericó, que ouviram falar que aqueles dois estavam ali, sabiam que iam espiar a terra para poder vir, e eles morriam, querido, eles morriam de medo de Israel. Essa é a verdade, eles tinham medo do exército de Israel, do povo de Israel. A história era muito contada. Sabe, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos ser daqueles que as pessoas olham para você e veem em você vida de Deus. Ao contrário das chacotas, de tudo que fazem dos cristãos, as pessoas têm que olhar, elas precisam, elas têm que olhar, mas isso quem faz? Quem vai refletir isso somos nós mesmos. Olhar para essa igreja com respeito e assim com temor, porque eles sabem e devem saber que aqui quem manda é o cabeça, é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Então olhou para a sua vida, André, e viu em você um homem de Deus, um servo do Senhor, transformado, posicionado, que busca a Deus, que ama o Senhor sobre todas as coisas e que se afastou do pecado. As pessoas, elas respeitam, como eu disse lá no começo da minha história, lá na Fiat, elas passam a confiar e a respeitar definitivamente essa pessoa que anda com firmeza, que se posiciona na vida cristã. Queridos, eu tenho algum tempo de vida cristã, já passei por muitas tempestades, muitas lutas, tantas coisas, solteiro, depois de casado, sabe, muita pressão, muita mesmo, você não tem ideia, talvez. Quantas vezes o diabo me propôs de largar tudo em troca da zona de conforto, olhar para meus filhos, para a família, para minha esposa, ver assim um desgaste, olhar para mim mesmo no espelho, ver um desgaste assim. E aí vem um sopro do diabo, a voz maligna, larga isso, você está adquirindo uma úlcera gástrica, você está tomando, você está ficando doente, você vai morrer por pessoas que às vezes nem vão te reconhecer, vão dar as costas para você, não vai dar certo, olha só, olha para a praia, olha para o que você está perdendo, olha tudo, essas propostas, tudo isso, eu tenho certeza, já deve também ter vindo para você propostas assim, sabe, de deixar de lado e viver a vida, sabe, garantir o seu lugarzinho no céu. Bom, eu tenho um terreninho no céu de 10 metros para lá, 10 metros para cá, eu vou construir a minha ruazinha, minha casinha de ouro, e está muito bom. Sou humilde. Essa é mentira do diabo, que sopra e faz as pessoas ficarem mornas, estagnadas. Josué, lá no final do livro dele, no último capítulo, ele diz o seguinte, povo de Israel, é o seguinte, vocês quiserem servir a outros deuses, aos deuses do Egito, aos deuses dos amorreus, façam a sua escolha, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posicionamento. Escolha, decisão. Queridos, um dia eu decidi com a pastora Marta na frente dos pastores, Ralph, pastora Elisa, vir para São Pedro da Aldeia, abrir o trabalho aqui. Olhamos para os aliados, olhamos para os irmãos e nós escolhemos, nós nos posicionamos e vamos até o fim, até Deus falar, tá bom, chega, tá bom, vocês vão sair daqui para outro lugar, porque agora já tem gente suficiente para tomar conta da igreja aqui. Ou então, não sei até quando Deus vai enviar, mas se nós escolhemos essa posição, aprenda assim, vocês não vão nos ver abrindo mão do projeto de Deus estabelecido para essa cidade, para a igreja aqui. E eu quero contar com pessoas firmes, fortalecidas. E Deus, olha, às vezes ele usa umas peneiras assim, ó. É duro falar isso, mas essa é uma realidade da vida cristã, por tempo de serviço.
de olhar e experiência que nós temos. Às vezes passa um peneirão na igreja, um filtro assim, que aí a gente vê o soldo e aí tem que buscar um, buscar outro, tal, mas sabe que a gente olha quando Deus está estabelecendo quem é quem, pessoa a pessoa, mostrando, olha, esse aqui vai ser assim, vai ser aqui, vai crescer e tal. E às vezes acontece isso. A gente vê na igreja pessoas crescendo e pessoas cada vez mais se enfraquecendo, infelizmente. Não posso dizer infelizmente, porque isso é de Deus, mas não é essa expressão que eu queria usar aqui. Mas eu e Marta, pastora Marta, ou pessoas que estão firmes assim, líderes, nós não podemos resolver problemas de ninguém. Nós não resolvemos problemas. Às vezes as pessoas criam uma expectativa de que o pastor tem que estar lá, o pastor tem que fazer aquilo, outro. Eu não posso resolver, eu não tenho condição de resolver problemas. Não consigo. Às vezes, alguma situação financeira, a gente pega até do bolso, ajuda, mas não resolve o problema. Às vezes, a pessoa está precisando ali, está com o coração angustiado, está com uma crise ali, com uma carência emocional, um problema assim. A gente vai e abraça, aquele abraço ali, puxa, serviu para revigorar, mas não resolve o problema. Nós vamos lá, fazemos uma oração. Pastor, mas a oração não vai resolver o problema. A oração pode resolver o problema. Mas entenda, o problema, a situação, a crise, só se resolve quando nós nos posicionamos contra ela. Só assim, queridos. Acredite no que eu estou dizendo. Eu posso orar, dobrando meus joelhos, socar o chão, clamar ao Senhor bem alto: Senhor, por favor, faça com que fulano se firme. Eu chuto parede, corro para lá, corro para cá. Mas se aquela pessoa não quiser, não se posicionar, não vai acontecer. E Deus não arromba corações. A gente tem usado esse versículo constantemente. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso é o quê? Posicionamento. O Senhor está batendo a porta do teu coração. Quantos dias mais Jesus precisa bater na porta do coração, irmãos? Ele precisa entrar. Jesus cuida da casa, do lado de fora, queridos. Raabe, ela precisou abrir a porta da casa. E olha, não foi sem interesse, não. Ela foi direcionada e pediu: olha, eu estou fazendo isso, mas por favor, quando vier o juízo de Deus, ore para que a minha família, a minha casa, nós sejamos livres, salvos desse problema. Abra lá que eu já estou terminando, no capítulo 6. Capítulo 6, por favor. Lá no versículo 20. Aí tá bom, os espias foram embora, chegaram e falaram para Josué: não, tá legal, nós vamos. Aí Josué ouviu de Deus uma instrução de como fazer para as muralhas de Jericó caírem e eles entrarem na cidade. E aí o versículo 20 diz: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Querido, a Bíblia diz que o muro de Jericó caiu. E aí você fala: e agora? Raabe morava no muro. Sim ou não? Raabe morava sobre o muro.
A casa dela estava construída no muro. A Bíblia disse isso. O muro caiu. Ué, será que Deus... O que Deus fez aí nessa situação? Como é que é isso? Versículo 21. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente, a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: vá na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então a casa da Raabe não caiu. Queridos, se nós nos posicionarmos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Raabe estava lá, queridos, a casa intacta, a gente passa aqui e nem repara isso. Como pode? Tudo destruído. A Bíblia diz que eles acabaram com tudo, eles entraram com tudo. A muralha caiu, cidade, eles acabaram com tudo, mataram tudo, boi, vaca, cachorro, tudo. Acabaram com a vida. Eles queriam limpar aquele lugar, por ordem do Senhor, para fazer habitar ali o povo de Deus. Porque aquela terra era do povo de Deus. E Raabe estava ali. Só que a promessa de Deus chegou àquela mulher que se posicionou. Raabe, enfim, saiu de cima do muro. Bíblia diz aqui no versículo... Peraí, eu li o quê? 22, né? Agora 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha. Veja bem que ela não tinha filhos. Sim ou não? Aqui pelo menos não fala. Os filhos de Raabe. Falou aqui? Na sua Bíblia tem aí? Tem aí filho? Não tem? Raabe, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e a tudo quanto tinha. Deus é tremendo, queridos. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, quando escreveram o livro. Uma prostituta habitando no meio de Israel e sendo honrada. Querido, a vida dela mudou, ela não era mais assim, ela mudou. Posicionamento muda a vida. Atitudes muda a vida. Qual atitude que você vai tomar diante dessa vida de pecado, mais ou menos como eu falei aqui? Posiciona, muda a sua vida. Deus vai honrar a sua descendência. Sabe quem é descendente de Raabe, queridos? Ela não tinha filhos, mas ela casou certamente com um israelita, com um hebreu. Sabe quem é da descendência de Raabe? Diga para mim. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Deus fez questão de colocar na genealogia, não uma pessoa que era prostituta, não uma pessoa que livrou o povo, assim, mas alguém que mudou de vida. Alguém que tinha a vida mais pecaminosa, mais terrível que poderia ser uma mulher, mas que se posicionou, mudou, transformou, quis mudança. Deus colocou ali para honrar, para dizer, essa aqui não vai ser esquecida, porque ela saiu da vida mais ou menos, da vida pecaminosa, da vida terrível, se posicionou diante de mim e honrou o meu nome. Você quer ter o seu nome lembrado nos céus e reconhecido no mundo espiritual? Tome posição de cristão. Sabe o que o diabo vai fazer contra você? Nada. Sabe que a crise, o que vai sobrar dessa crise financeira contra a sua vida, sabe o que vai sobrar?
Nada. Sabe o que vai acontecer no meio da tempestade de problemas que você tem de relacionamento, família completamente destruída? Sabe o que vai acontecer? Restauração da família e cuidado de Deus. Deus vai te honrar, queridos. Quando você passar pela rua, calçada, onde você estiver, ali está um homem de Deus, eu reconheço. Esse é um servo do Senhor. É muito bom ouvir essas coisas. Muito bom, como naquele dia estava aqui, né? Tinha até me esquecido disso, do belga, naquele que tocava aqui. Ele falou, poxa, pastor Kleber, ele chamava de Klebinho, né? Porque ele conhecia. Foi você que me evangelizou. Aí eu fui lá atrás, na igreja metodista, lá atrás. Aquela sensação de gratidão, sabe? Aquela coisa assim, puxa vida, que bom, né? Você que me evangelizou. Eu falei, rapaz, eu nem lembrava, confesso. Mas está aí falando de Deus através da música, com a vida completamente transformada, o cara totalmente envolvido com drogas, com um monte de coisa errada. E hoje aí, cantando, ministrando ao Senhor por aí, louvando ao Senhor no nome de Deus. Mas ele quis, ele ouviu. Agora eu também ouvi. E me posicionei, vou pregar o evangelho, vou falar de Deus para esse ruivo aí. Vou falar alguma coisa, vou tomar, né, a palavra de Deus, botar na minha boca e vou abrir a boca e falar alguma coisa. E aconteceu que transformou. Quantas pessoas foram salvas, né? São salvas porque você sai de uma zona de conforto, tira a vergonha, coloca de lado e com coragem você vai lá e fala para ela. Admiro muito a minha esposa porque ela faz isso. Assim, qualquer pessoa, às vezes está na rua, ela olhou assim, mirou, aí eu falei, já era. A pessoa está sentada ali, ela começa a olhar, eu falei, adeus, vida passada, você vai ser a nova criatura agora. Ela vai chegando, né, chega assim, posso fazer uma oração? Como é que é o seu nome? Fazer uma oração por você, no hospital, está lá na UPA, onde ela estiver, ela olha assim, mirou, o radar vai assim, ó. Aí ela mira aqui, aí ela vai. Mas fazendo isso para engrandecer o nome dela, não, porque isso não é nada demais. Essa deveria ser a vida normal. Isso deveria ser algo normal na nossa vida. Quantos querem viver essa vida assim? Quantos estão entendendo que sair do muro é importante para nós? Querido, ela saiu dali, se você ler, eu quero encerrar com esse versículo, abra lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da... Isso aí. Hebreus capítulo 11. Versículo 30, perdão. Vamos ler a partir do versículo 30. Quantos abriram, diga amém. Fique de pé, em nome de Jesus, nós vamos ler esses versículos. Fique de pé, por favor, para dar aquela sensação realmente que está acabando, como diz o pastor. Meu Deus, o pastor subirá. Fica de pé, com fé, segura sua Bíblia aí e leia comigo, vamos acompanhar aqui. Vou ler o versículo 30 em diante. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu. Queridos, talvez você esteja perecendo na vida que você escolheu viver. Mas eu sou cristão. Olha, cristão não combina com derrota. Eu falei aqui na semana retrasada, né? Vida de vencedor. Organização, disciplina, ousadia, fé, coragem, paciência, são atitudes, princípios que permeiam, que andam junto com aquele que vence, o vencedor. Aqueles que escolheram ter uma vida cristã, mas ao ser crente, vamos dizer assim, né? Crente
é uma expressão generalizada para a pessoa que crê que Deus existe. Crê na palavra de Deus. Agora, não basta isso para você viver uma vida de sucesso, uma vida vencedora. Precisa mudança de mentalidade, precisa atitudes de vencedor. E às vezes, nós mais vemos, são crentes perecendo uma vida religiosa. Gente que vai ao domingo, que faz oração. Quantas pessoas... Outro dia eu falei com uma pessoa assim, né? A gente sabe que passa um perrengue espiritual, um aperto na família, tudo, às vezes, tudo bagunçado a vida da pessoa. Eu falei, está orando, está de madrugada. Não, só faço isso. Não me canso de fazer, já estou até acostumado. Mas a vida toda, sabe, complicada, tudo arranhado, tudo esquisito, a vida da pessoa, família, problema de relacionamento, as coisas assim. A pessoa diz que vive orando de madrugada. Tem alguma coisa errada nisso aí. Ou ela não está falando completamente a verdade, porque a Bíblia eu não coloco em jogo, queridos. Eu não questiono o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Buscai ao Senhor de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz que se nós batermos a porta, a porta se abre. Se nós clamarmos no nome de Jesus, nós vamos ser atendidos. Então a Bíblia fala coisas que não tem dúvida. Aí a pessoa vem me dizer que acorda toda madrugada para orar. Ela pode até orar, acredito. Naquele momento ali, ela fez a oração de petição, fez todos os seus pedidos. De manhã jogou tudo fora, porque brigou com o marido, fez não sei o quê, já começou a pecar, fez algo errado, roubou ali, fez algo sem empresário, né? Pegou os tributos lá, o que tinha que pagar de imposto, burlou, fez um monte de coisa errada. Aí, eu posso dizer, a vida do dia a dia vai dizer realmente quem são os vencedores e quem não são. Quando a gente decide, querido, é completo, é generalizado. Nós precisamos decidir a nossa vida de uma forma geral. Não somente fazer momentos de arrepios ou momentos de comunhão com Deus e no resto tudo uma confusão só. Ou nós somos cristãos, ou somos quente ou você é frio de fato. Mono, Deus vai vomitar da sua boca. Então, queridos, olha, é uma palavra forte, mas que eu desejo, assim, de todo o meu coração, que isso seja assim como uma semente plantada em terra boa no teu coração, que vai dar fruto, que vai crescer, você vai ouvir, sair daqui e vai mudar a sua vida, vai mudar o seu costume, a sua mentalidade, seu jeito de pensar, de olhar as coisas. Você vai se posicionar de fato, mesmo que custe às vezes alguma coisa, mesmo que vá causar um pouco de constrangimento, mas eu não saio desta pedra, dessa rocha que se chama Jesus Cristo.